Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo de sexta-feira da novela Terra e Paixão. E neste capítulo, Caio informa a Aline que não vai mais procurá-la, sinalizando um afastamento definitivo entre os dois. Silvério informa Antônio que associar Marino a coisas ilegais seria a pior estratégia para destruir a carreira do delegado. Agatha assegura a Angelina que ninguém a impedirá de ocupar o lugar de Irene, revelando suas ambições. Luigi fala ao telefone com alguém, pedindo para não ser procurado, sugerindo que ele tem segredos a esconder. Antônio planeja contratar Setembrino para armar uma cilada contra Marino, o que promete mais tensão na trama. Jonatas confessa a Gentil seu interesse por Graça, sugerindo um novo romance em sua vida. Irene pergunta a Vinícius se ele pode se livrar de alguém por ela, indicando seus planos mais perversos que podem envolver atos extremos. Setembrino entra no quarto de Marino e planta coisas ilegais, preparando o terreno para a cilada contra o delegado. Antônio culpa Aline pela suposta maldição de sua família, intensificando todo o conflito entre os dois. E como a gente pode perceber, este capítulo vai começar com o Caio informando a Aline que não vai mais procurá-la, sinalizando um afastamento entre os dois e talvez mostrando que o Caio tenha desistido de uma vez por todas da Aline. Como a gente sabe, o Caio sempre foi apaixonado pela Aline e os dois estavam até que bem. Estavam até planejando já se casar e já estavam até noivos. Porém, neste momento, algo horrível acabou acontecendo para os dois, que foi este golpe que a Irene planejou com Vinícius, tomando assim as terras da Aline, fazendo com que ela ficasse sem chão e totalmente desesperada com toda essa situação, pois ela tinha perdido ali o que para ela era muito precioso, que eram as suas terras. E logo ela se lembrou que o Caio, que é quem ela estava noivo, era filho do Antônio La Selva, e ela estava com muito ódio do Antônio e da Irene por eles terem tomado as terras da Aline. Ela ficou realmente com muito ódio de tudo isso e acabou também despejando esse ódio no Caio, simplesmente por ele também ser filho do Antônio La Selva. Em certo momento, a própria Aline se dirigiu ao Caio, falando coisas como não queria que o filho dela fosse neto do Antônio La Selva, ou seja, ela não queria ter filhos com o Caio, porque caso isso acontecesse, o filho dela seria neto do Antônio La Selva, e ela com certeza não queria isso. Naquele momento em que ela estava de cabeça quente e que estava com muita raiva, ela acabou falando essas coisas, que claro, deixou o Caio muito triste e muito chateado com toda essa situação. Alguns dias se passaram, o Caio continuou insistindo ali na Aline, os dois até que voltaram a se conversar mais um pouco, só que aí veio a gota d'água, terminar definitivamente o seu relacionamento com o Caio. Ela simplesmente chegou para ele e falou que não queria mais saber dele de maneira alguma e que ele deveria se afastar dela. E claro que isso deixou o Caio muito frustrado e bem chateado com toda essa situação, fazendo com que ele fosse pedir ajuda a Jurecer sobre o que ele deveria fazer. E a conclusão que ele chegou é que ele vai desistir definitivamente da Aline. Pelo menos é isso que deu a entender, já que ele chegou até ela e falou simplesmente
que não iria querer saber mais dela e que não vai mais procurá-la, que vai deixá-la em paz, não vai ficar mais perturbando ela toda hora, sinalizando um afastamento definitivo entre os dois. E pode ser que nem mesmo a Aline achasse que isso fosse acontecer. Mesmo ela falando ali que não queria mais saber do Caio, falando que ela queria realmente que ele se afastasse dele, com certeza lá no fundo a Aline sabia que o Caio poderia continuar, assim como continuou, insistindo no relacionamento dos dois. Mas agora que ele falou pra ela que ele vai dar um tempo definitivo, que não vai mais querer saber dela e que não vai mais incomodá-la, com certeza deixou ela até de certa forma surpresa, pois ela não esperava que o Caio fosse capaz de fazer isso. Mas como a gente tá vendo, ele foi sim capaz de fazer isso, pois está fazendo. Outra coisa que acontece neste capítulo é que Antônio vai pedir ajuda a Silvério para tentar incriminar o Marino, fazendo com que ele meio que esteja fazendo coisas ilegais, plantando pistas para que o Marino seja descoberto fazendo coisas ilegais, mesmo não fazendo nada disso. Isto tudo porque o Marino deu ordem de prisão para o Antônio e também acabou que o Antônio já descobriu que o verdadeiro pai do Danielzinho é o próprio Marino. Essas duas coisas simplesmente fizeram com que o Antônio ficasse com muito ódio do Marino e agora ele decidiu acabar com a carreira do delegado Marino. E para fazer isso, ele foi até o Silvério pedir ajuda para que, de alguma forma, plantassem pistas de que o Marino estivessem fazendo coisas ilegais, pistas falsas, mas que iriam deixar as outras pessoas acreditando que o Marino estava fazendo coisas ilegais. Então o Antônio vai a Silvério pedindo ajuda e até mesmo com um plano já em mente. Porém, esse plano que o Antônio contou para o Silvério, acaba que o Silvério fala para o Antônio em forma que este plano poderia ser a pior estratégia para destruir a carreira do delegado. E isso pode ser positivo, porque o Antônio quer de fato destruir a carreira e ele pode fazer isso da pior maneira possível. Pode ser que eles realmente tenham sucesso nesses planos que querem executar contra o delegado Marino. E então Antônio decide contratar uma pessoa para armar uma cilada contra Marino. E é exatamente isso que essa pessoa vai fazer. Isto porque ela entra no quarto de Marino e planta algumas coisas ilegais, preparando o terreno para a cilada contra o delegado. Esta pessoa acaba lá plantando as provas de que o Marino esteja fazendo coisas ilegais no quarto dele e fazendo assim com que o Marino se complique na justiça. Esse plano todo aí bolado pelo Antônio pode dar muito certo e fazer com que o Marino tenha sua carreira totalmente arruinada. Tudo isso porque ele decidiu dar ordem de prisão para o Antônio. E agora ele pode estar se complicando muito, porque a gente sabe muito bem o poder que o Antônio tem ali naquela cidade. E o Marino, ao se envolver com ele, acabou se complicando muito. E agora vai ter consequências que podem destruir, de fato, toda a sua carreira como delegado. E ainda neste capítulo, o Jonatas vai falar para seu pai que de fato está interessado em Graça e que realmente quer se envolver com ela em um relacionamento sério, o que deixa o pai do Jonatas meio surpreso, pois o gentil ainda acreditava que o Jonatas estava totalmente apaixonado pela Aline, mas como podemos ver, isto não é mais bem verdade. O Jonatas ultimamente tem se encontrado muito com a Graça, e isso mostra pra gente que ele superou de fato a Aline e que realmente tá com interesse na Graça, mas resta saber se o gentil vai achar que isso é uma boa coisa ou que é uma coisa ruim, pois ele pode não ver a Graça como uma boa pessoa e pode aconselhar o seu filho Jonatas a não se envolver com ela.
Vamos acompanhar o capítulo pra gente saber, porque estes são os principais acontecimentos deste capítulo de Terra e Paixão, o capítulo desta sexta-feira, dia 20 de outubro. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal, pois assim que sair um vídeo com um novo resumo, você vai receber ele em primeira mão e vai ficar sabendo antes de todo mundo o que vai acontecer na novela Terra e Paixão. Então não perca mais tempo e clica nesse botão vermelho aqui abaixo em inscrever-se e se inscreva aqui no canal para não perder nada. Lembrando que é de graça, você não precisa pagar nada para isso e ainda assim vai estar sempre por dentro do que vai estar acontecendo na sua novela favorita. No mais, é isto. Muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.